20 de fevereiro, o meu nome é Leonel. No vídeo de hoje nós vamos estudar o gráfico do índice Bovespa e desses papéis Petri 4 Vale 3, CSN Mineração, Gerdau, Goal, Usiminas, CSN, BIF, a Minerva, né? Positivo, SER3 e a Lupe 11. Com relação ao gráfico do índice Bovespa, o índice faz uma correção após romper uma resistência importante aqui na faixa dos 15 mil pontos. É normal que depois que faça o rompimento, recue um pouquinho, volte um pouquinho. Tá? Essa correção aqui do índice Bovespa, se continuar por mais um tempo, tende a vir até 112.332 pontos, que é por onde passa a média móvel de 21 períodos, essa linha roxa mais forte. Observem que essa correção aqui de curto prazo, ela não altera a tendência principal ainda, tá? Que é de alta, né? Uma tendência iniciada ali no começo de janeiro, tá? E vejam que o índice, quando cai aqui, o volume também cai, ou seja, os vendidos não estão fortes neste momento no índice, o que prova que isso aqui, por enquanto, é apenas uma correção aí de curto prazo, tá? Agora, se caso o índice não se segurar aqui nos 21 mil pontos, né, caso continue caindo, aí nós temos como possível suporte a faixa dos 110.790, um pouquinho mais embaixo, 109.534 pontos. E qual é a resistência principal que o índice tem que romper agora? 115.748 é a resistência a ser rompida, esse topo aqui. Ó. A tendência é bater lá e cair. Tá? Se romper, fica o índice Bovespa novamente bem positivo. No gráfico semanal, a gente comentava no último vídeo que o índice Bovespa precisava de uma correção mais forte e, aliás, precisava de uma correção, né? Tinha uma perna de alta, 5 semanas seguidas subindo, precisava corrigir. Muito bem, deixou aqui uma Shooting Star, um candle que sinaliza que pode haver uma correção, tá? Essa correção pode ser no tempo, o índice pode ficar aqui andando de lado, ou pode ser uma correção com queda, né? Que aí traria os preços para essa faixa aqui dos 109.500 ou até esses pontos de suporte, né? 110.900 é um deles. As médias são suportes, tá? As médias tendem a ser suportes, caso haja uma correção mais forte, ali na faixa dos 108 mil pontos. Certo, pessoal? Então, essa possível correção aqui do índice, ela permite que quem ainda não entrou, não está participando dessa alta aqui, comece ou avalie entrar no mercado. Principalmente se após a correção ocorrer um pivô de alta, a formação de uma perna de alta, né? E tomara que ela venha e que seja uma onda 3 para cima, pelo menos do tamanho dessa perna aqui. Aí o índice ficaria bem positivo no médio e longo prazo. Embora a gente saiba que seja ano de eleição, e que a volatilidade vai ser extrema, né? A gente espera pelo menos uma volatilidade muito alta aí nos próximos meses. Petri 4, vamos olhar o gráfico de Petri 4, lembrando que Petrobras divulga esta semana o balanço na quarta-feira, né? Na quarta-feira a Petri 4 divulga o balanço e isso pode trazer volatilidade para o papel, viu, pessoal? Então, um pouco de cautela aí, né? Olha aqui, ó. A Petri 4 veio até a região de um suporte na média de 21, 32,64. Caso volte a subir, próxima resistência, próximo alvo de curto prazo, 33,95. É um alvo curto, tá? Para a Petrobras subir, petróleo Brent, né, que é a referência para a Petrobras, tem que subir, tá? Caso haja aquele possível conflito lá na Ucrânia, né, entre as potências lá europeias, tá? Isso tende a fazer com que o preço do Brent se valorize com força, tá, pessoal? Aliás, esse é um dos motivos que fez o Brent se valorizar desde dezembro. Caso o Petrobras continue subindo, 34,65 por ali é a próxima resistência dada por esse topo. Tá? Se romper 34,65, Petri 4 volta a ficar um gráfico bem interessante. Agora, caso resolva cair, onde é que tem suporte, né? Já mencionei na média, né, 32,63 por ali, né? Depois 31,88 e depois 31,25, certo? Vale 3. A Vale também divulga balanço, se a memória não me falha, na quinta. Cautela com isso, né? Balanço é sempre
motivo de volatilidade no mercado. Com relação à Vale 3, pessoal, tem que acompanhar aí o preço do minério. O preço do minério caiu forte e com isso a Vale, CSN, Usiminas, impacta também a Gerdau, embora a Gerdau tenha mais exposição ao mercado americano. Então tem que olhar o preço do minério, né? E o preço do minério caiu por quê? Minério na China. Caiu porque os reguladores chineses chamaram de especulação possível alta, essa alta que ocorreu, né, algumas semanas atrás no preço, e eles começaram a agir para tentar diminuir essa especulação no preço. Isso aí pegou muito mal, o preço do minério desabou. Tá? Então, se o preço do minério voltar a subir, pode ser que impacte positivamente aí papéis do setor, mineração e siderúrgico. Com relação à Vale, tem uma resistência imediata em 87,11. Se continuar subindo, 89,08. Se continuar subindo, a resistência principal está lá em 94,46, dada por esse topo. Tá? Agora, caso a Vale faça uma correção mais forte, tá, pessoal? 85,37 é um suporte técnico e o outro relevante está em 80,79. Ok? Vamos olhar o gráfico semanal da Vale e a gente vai observar que essa correção que ocorreu na última semana aproximou o papel do primeiro ponto de suporte no semanal, que é 84,52. Tá? Mas vejam que ainda há espaço para uma correção aqui, mais uma semana pelo menos de queda, ou ficar andando de lado aqui por um tempo. Tá? Caso você queira encontrar um ponto de entrada em Vale, né, pensando em ficar com o papel por um prazo maior, de repente dá um pulo lá no gráfico de hora em hora e tenta encontrar aqui um possível pivô. Tá? Fez um fundo mais fundo, sobe, testa o fundo, se subir e romper ali 87,06, pode ser, avalia, esse rompimento tem que ser com volume crescente. Esse aqui é o gráfico de hora em hora. Tá? Vamos agora ver a Semin. Também o papel que caiu em função da queda do minério na China, né? Tem alta exposição ao minério. Médias apontam para baixo, o preço ficou para baixo das médias. Isso é ruim. No entanto, caiu bastante e quando cai forte, o papel às vezes tende a repicar, ou seja, tende a voltar até as médias. Tá? Se isso acontecer, muita gente aí gosta de fazer operação contra a tendência, né? Temos aqui uma tendência de curto prazo de queda, né? De baixa. Então, se ele voltar a subir, alvo 6,68. Se continuar subindo mais um pouquinho, 6,78. Se continuar indo um pouquinho mais em cima, 6,94 também é um alvo, porque são resistências. Tá? Para operar isso aqui no swing, operações que duram aí algumas semanas, o ideal é esperar o pivô de alta. Tá? Ou seja, sobe, testa fundo e volta a subir. Caso você queira operar o repique, né? É aquilo que eu falei lá de Vale, né? Espera o papel fazer um pivô de alta no gráfico de hora em hora e compra no rompimento da onda 1 para a onda 2. Desde que esse rompimento não seja naquele horário entre 10 e 11, ou então que seja um rompimento com volume muito forte. Tá? O volume caindo e o papel rompendo, desconfia. Sobre Semin era isso que eu tinha para dizer, né? Ficar de olho principalmente no minério de ferro, lá na China. Gerdau. Também queda forte, papel se repicar, resistência 26,26 é um possível alvo. Se subir mais um pouquinho, resistência 27,33 aqui é um possível alvo. 27,67 também é um possível alvo na média de 9. Ou seja, se o papel repicar, tem vários pontos aqui que podem ser interessantes para quem gosta de fazer uma operação de repique. Por quê? Porque o papel caiu muito, então ele tende a retornar até as médias. Tá? Em algum momento tende a retornar às médias. Para quem quer fazer operação de swing, o ideal é esperar um pivô. E aí nós não temos sinal à vista, teria que esperar vários pregões. Tá? Não quer esperar vários pregões, quer operar o repique, pula para o gráfico de hora em hora, tenta encontrar aqui o pivô de alta, se fizer. Ou quando fizer, você explora o pivô de alta, certo? Médias apontam para baixo, preço cruzou para baixo das médias. Se continuar caindo, pode buscar aqui 24,93 e essa faixa aqui de 24,24, onde tem esse fundo, tá? Goal.
A metalúrgica Gerdau é um gráfico espelho da Gerdau, GGBR4, né? Olha aqui, ó, 10,53, caiu forte, então o papel pode repicar. Se repicar, resistência, alvo, né? 10,83 é um deles, o outro 11,25, o outro 11,14 e o outro 11,59. Então quem quer explorar repique tem vários possíveis alvos aqui, tá? Como caiu muito, pode fazer o repique. O ideal seria pular lá para o gráfico de hora em hora, encontrar o pivô aqui, ou esperar a formação do pivô e operar o pivô, tá? Então, sobre Goal 4, a minha opinião era essa, né? Eu gosto de operar a swing, então esperaria aqui mais alguns pregões, a formação de um pivô, tá? CSN, Siderúrgica Nacional. A CSN, né, pessoal, queda do minério, que a CSN também cai, né? Vejam que essa queda ela veio com volume decrescente, né? O volume não aumentou, significa que vendedores não estão assim tão fortes no papel. Então o papel aqui, como a queda foi forte, sugere um retorno até as médias, possível alvo, né? Nessa faixa aqui de, vamos só mudar aqui, possível alvo nessa faixa aqui de 26,51, onde temos a média de 21 períodos, tá? Então quem quiser operar um repique, aqui pode ser um ponto de saída, né, da operação. E onde é que entra? Bom, você vai lá para o gráfico de hora em hora e tenta encontrar o quê? Tenta encontrar aqui o pivô de alta. Tá? Por enquanto não tem ainda pivô de alta, mas se fizer esse movimento aqui, ó, compra no rompimento da onda 1 para a onda 2. Tá? Explora o pivô de alta no gráfico de hora em hora, certo? Mais uma vez eu falo, né, que o ideal seria um pivô de alta no diário para fazer aí uma operação de swing, tá? Operar contra essa tendência de curto prazo de baixa aqui, dependendo do caso, é assumir muito risco. Tem que ter um pouco de cautela aí nisso aí. Vamos ver agora os Minas, os IN 5. Também caiu, né? Vamos dar uma limpada nesse gráfico aqui. Na semana que passou, se afastou das médias, então se repicar, 15,47 é um ponto, 15,83 é outro ponto, né, é um alvo, né, uma resistência, e 16,10 também é outro, ou seja, nesses pontos ele tende a encontrar resistência e voltar a cair. Então ali são pontos que vocês montam como alvo numa operação de curto prazo contra a tendência, tá? Contra a tendência de curto prazo, né, que é de baixa, né? E lembrando que a tendência mais longa é alta, tá? A tendência que eu falo de curto prazo, é de baixa, é a de curto prazo. Tá? O ideal seria esperar um pivô de alta no gráfico diário para uma operação de swing. Tá? Lá no gráfico de hora em hora, a gente não vê ainda nenhum pivô, mas se formar, tenta explorar por aqui, caso queira operar o repique. Tá? Caso queira aproveitar um possível repique do papel. Agora vamos ver BIF 3. Minerva. É um gráfico interessante, olha aqui, ó. Sobe, testa fundo, veio nas médias, né? Veio na média de 9 períodos. Se ele voltar a subir, se romper 10,35 com volume crescente, pode ficar interessante com alvo lá em 10,74, tá? Vamos dar uma olhada aqui no semanal. No semanal, esse papel fica muito interessante se romper 10,91, que estará rompendo resistências de longo prazo, né? Tá? Então vale a pena ficar de olho também no semanal em Minerva, BIF 3. Positivo, POSI 3. Olha, gente, a positivo é um gráfico também bom. Sobe, testa fundo, voltou a subir. Está congestionado aqui nos últimos pregões, andando de lado. Se romper 9,77, se romper esse topo aqui, o papel pode buscar aqui 10,60
e depois aquela faixa de 11,43, esse topo aqui, ó. Tá? Médias apontam para cima. No rompimento aqui, se houver, o volume tem que estar crescendo. É um gráfico interessante, acho que vale a pena colocar no radar. Positivo. Ser 3. Vamos limpar esse gráfico aqui. Setor de educação. O papel sobe forte, testa o fundo, está tentando armar um pivô. Se romper 12,17, pode ali ser um ponto de entrada, desde que o volume esteja alto ou crescente, tá? E desde que não seja aquele rompimento ali entre 10 e 11 horas, que geralmente é um rompimento falso, né? Se romper essa faixa aqui, pessoal, pode buscar ali, ó, 12,90 e quem sabe 13,36, esses alvos aqui, ó, deixados em outubro do ano passado, né? Esse topo aqui, tá? Que exerce uma resistência ao preço. A Loop 11. As units, Alupar. Alupar é um papel que muita gente que tem carteira de dividendo gosta de colocar Alupar, né, na carteira, no setor de energia. Uma boa pagadora de dividendos, tá? Nada impede que se faça também uma operação de swing com esses papéis, tá? Se esse papel aqui, olha, sobe, veio até as médias, se voltar a subir e romper 25,70 ou 25,91, ou seja, se romper esses topos aqui, o papel fica bem interessante, viu? Com possíveis alvos lá na casa dos 26,87, 26,27 reais, né? Que são esses topos aqui deixados em junho do ano passado. Junho e julho do ano passado. Tá? É um gráfico interessante também do ponto de vista gráfico. Olha, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos no próximo domingo. Caso tenham dúvidas, por favor, escrevam aqui embaixo no meu canal no YouTube. Uma excelente semana a você.